senhoras magistradas, senhoras e senhores servidores e colaboradores, senhoras e senhores profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Na qualidade de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, imbuído de profundo senso de cautela, mas genuíno otimismo, dou início ao ano judiciário 2022. Decorridos quase 2 anos desde que a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia da Covid-19, as medidas de enfrentamento ao coronavírus ainda ditam o nosso cotidiano e influenciam as principais decisões políticas e econômicas das nações. Entre os ciclos alternados de altos e baixos pandêmicos, temos aprendido a navegar com atenção por esse mar agitado, ora avançando, ora refluindo a marcha e, por vezes, retrocedendo estrategicamente alguns passos, para mais à frente progredirmos outros. Nessa cadência cautelosa, caminhamos com a certeza de que estamos na direção correta, sempre guiados pelas bússolas da razão e da ciência. Com a vacinação em massa e a progressiva ampliação do conhecimento médico sobre o vírus, a letalidade da Covid-19 tem arrefecido e, embora ainda não possamos prever quando a pandemia terá fim, especialmente com a ascensão das novas variantes, impõe-nos visualizar luz onde outrora havia apenas escuridão. Nesse contexto, já é possível assimilar alguns impactos permanentes da pandemia em nossas vidas, desafios à humanidade e às nações, cujos efeitos representam um divisor de águas na história contemporânea e, por isso mesmo, são merecedores de nossa profunda reflexão. Com efeito, a conjuntura crítica iniciada em 2020 surgiu em um momento de profunda fragmentação social, de indesejável polarização política e cultural, de indiferença entre os diferentes e de déficit de diálogo social. Tendo legado à história mais de 5 milhões de vidas perdidas no mundo, das quais mais de 600 mil no Brasil, o enfrentamento da pandemia nos fez enxergar que, para além das nossas diferenças, todos nós somos integrantes da mesma teia social e dependemos radicalmente uns dos outros, não apenas para sobrevivermos, mas também para sermos livres e autônomos, como cidadãos de sociedades democráticas. Não à toa, Victor Hugo, em sua memorável obra Os Miseráveis, vaticinou que a humanidade é similaridade. Todos os homens são a mesma argila, no que foi aprofundado por Fernando Pessoa, para quem viver é ser outro. Nesse contexto de interdependência, não existem vitórias individuais ou isoladas, mas, de certo, êxitos decorrentes de articulações coletivas bem-sucedidas. Essa premissa nos inspira a que sempre busquemos senso de resolutividade e cooperação pragmática, seja com os nossos semelhantes, seja com os nossos diferentes. Trata-se de postura que tem sido imperiosa para o sucesso do combate à pandemia e que tem proporcionado aprendizados institucionais imprescindíveis para daqui em diante nós podemos lidar com os grandes desafios da humanidade,
como a pobreza extrema, a desigualdade socioeconômica, a proteção ao meio ambiente e aos direitos humanos e o desenvolvimento sustentável. Para fazermos as engrenagens de uma sociedade cada vez mais independente e complexa girarem como uma sinfonia perfeita, precisamos, mais do que nunca, de líderes que estejam atentos a essas transformações, que sejam capazes de engajar ações coletivas, congregar pensamentos opostos e inspirar colaboração recíproca em pequena e grandes escalas. Igualmente, nós, mulheres e homens brasileiros, que há décadas nos dedicamos à missão pública, devemos nos indagar diariamente como podemos nos superar para fazermos mais pelo nosso povo. Ao longo desse primeiro ano de gestão, em pleno exercício do pico da pandemia, o Supremo Tribunal Federal, sempre atento aos desafios, trabalhou incansavelmente para que os cidadãos e os agentes públicos deste país internalizassem a importância do agir coletivo e da cooperação nas esferas pública e privada. Movidos por singular espírito cívico e sempre em busca do bem-estar social, proferimos colegiadamente decisões ponderadas sobre temas de alta complexidade científica e constitucional, cujo desfecho produziu impactos políticos, impactos econômicos, impactos sociais, todos positivos para o Brasil, como, por exemplo, os esforços que fizemos para salvar vidas e para salvar empregos. Por essa razão, a pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal neste primeiro semestre de 2022 continuará dedicada às agendas da estabilidade democrática e da preservação das instituições políticas do país, porquanto estamos num ano eleitoral, da revitalização econômica do Brasil, da proteção das relações contratuais de trabalho, da moralidade administrativa, da concretização da saúde pública e dos direitos humanos afetados por essa doença, especialmente em prol dos mais marginalizados sob o prisma social. Deveras, este ano de 2022 também será marcado por acontecimentos relevantes para a vida política do país. Como destaquei, o novo ciclo eleitoral se avizinha. É disso que a política e as eleições despertam paixões acerca de candidatos, de ideologias e de partidos. Embora esses sentimentos sejam legítimos, a política também deve ser visualizada pelos cidadãos como a ciência do bom governo. Por sua vez, as eleições devem ser uma oportunidade coletiva para realizarmos escolhas virtuosas e para proferirmos votos conscientes voltados à prosperidade nacional. Os debates acalorados nesses momentos são comportamentos esperados em um ambiente deliberativo marcado pela pluralidade de visões. Não obstante os dissensos da arena política, a democracia não comporta disputas baseadas no nós contra eles. Em verdade, todos os concidadãos brasileiros devem buscar o bem-estar da nação, imbuídos de espírito cívico e de valores republicanos. Em sendo assim, este Supremo Tribunal Federal
guardião da Constituição, concita os brasileiros para que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância, porquanto não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para a violência contra as instituições públicas. Ao contrário, o período eleitoral deve nos servir de lembrança do quão importante é cultivar os valores do constitucionalismo democrático com a fiscalização de seu cumprimento diuturno. É imperioso que não olvidemos que, entre lutas e barricadas, vivemos um Brasil democrático, vivemos um Estado de direito, no qual podemos expressar nossas divergências livremente, sem medo de censuras ou retaliações. Nesse cenário, o império da lei, a rigidez do texto constitucional brasileiro e a liberdade de imprensa reclamam estar acima de qualquer que seja o resultado das eleições. Nesse ano, também daremos sequência ao processo complexo, porém instigante, de adequação do Poder Judiciário às agendas do nosso tempo, com enfoque à contínua digitalização dos serviços judiciais, a implementação da governança de dados, a concretude às pautas de direito internacional dos direitos humanos e ao fomento do desenvolvimento sustentável. No tocante ao uso de novas tecnologias, além de, em 2021, o Supremo Tribunal Federal ter se tornado uma Corte Constitucional com 100% dos seus serviços oferecidos à rede mundial de computadores, necessitamos ir além. Nos próximos dias, lançaremos o programa Carta Aberta, que revolucionará o modo como o Tribunal estrutura e disponibiliza dados públicos, tornando-os mais confiáveis, íntegros, completos e acessíveis, em concomitância com os necessários pilares da transparência, da proteção de dados pessoais e da segurança da informação. Na mesma direção, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, dará continuidade à democratização do acesso à justiça digital, principalmente por meio do programa Justiça 4.0, o qual abrange ações e projetos que empregam o uso de novas tecnologias como a inteligência artificial e a automatização de fluxo nos tribunais do país. Além disso, o CNJ também lançará em breve um painel de estatísticas com dados do Poder Judiciário, uma parceria com o Programa Nacional das Nações Unidas, o PNUD, que representa um salto da justiça brasileira na direção da já mencionada transparência. A proteção dos direitos humanos continuará como valor essencial do Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário, hoje chancelado como uma das grandes iniciativas do CNJ, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e pela Organização das Nações Unidas. Máxime pelo enfrentamento da violência contra a mulher, pela disseminação de práticas de conciliação e mediação para a proteção dos povos indígenas, pelas iniciativas de melhoria da dignidade dos moradores de rua, pelo combate ao racismo, à homofobia e à transfobia e pela ressocialização das pessoas privadas da liberdade. Nesse sentido, um dos destaques para o ano de 2022, no âmbito do programa Fazendo Justiça, faremos o início do Fluxo Nacional Permanente da Identificação e Emissão de Documentação Civil da População Privada da Liberdade, uma ação complexa e inédita
com dezenas de parceiros, em especial o Tribunal Superior Eleitoral, cujo escopo maior do programa é permitir a essas pessoas que exerçam a sua cidadania na plenitude consagrada na Constituição Federal. O Observatório do Meio Ambiente e de Mudanças Climáticas investirá em 2022 em projetos de inteligência artificial para o aprimoramento da apuração e priorização das ações sobre crimes ambientais. Por fim, com o apoio do Conselho da Justiça Federal e do PNUD, destacamos ainda o desenvolvimento dos seguintes módulos: a nova versão do Sistema Nacional de Adoção, o Sistema Nacional de Bens Apreendidos, o Sistema Nacional de Pesquisa Patrimonial e Recuperação de Ativos e o Sistema Nacional de Precedentes Judiciais. Senhores ministros, senhoras ministras, com a convicção de que temos dado passos significativos para o aprimoramento da gestão judiciária e para a aproximação dos tribunais com a sociedade, hoje, como destaquei, inicio o segundo ano de gestão à frente da presidência do Supremo Tribunal Federal. A maior honra e desafio que um juiz de carreira pode experimentar. O caminho obrigado a todos que estão participando, longo, que estão acompanhando mas eu ao vivo aqui a transmissão pelo canal Falando Direito. Um especial abraço para o Abel Vilas Boas, para João Guimarães, da minha para Jorge Borges, ministra para Rosa Divani Luiz, sejam bem-vindos ao canal. E nós estamos acompanhando aqui o discurso do ministro presidente, a nossa e ele comentou constante. Que a prioridade aos de pauta será a pauta de julgamento desse primeiro semestre, terá como prioridade as eleições. Isso pode complicar um pouco o julgamento da revisão da vida toda, porém não há uma certeza sobre isso. Em comparação Vamos continuar aqui ouvindo o que ele tem para falar. Que todos nós pertencemos. Afinal, é a pluralidade de visões dentro dos tribunais que permitem enxergar os diferentes ângulos das escolhas trágicas que somos instados a realizar. Reitero, assim, o agradecimento a todos os meus integrantes do Supremo Tribunal, meus companheiros do sacerdócio do dia a dia, e faço questão de repisar o nome de cada um como um gesto de gratidão sincera que guardo no meu órgão de fé, que é o meu coração. Ministro Ricardo Lewandowski, aqui presente, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministra Rosa Weber, vice-presidente, ministro Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre Moraes, ministro Luiz Marques, ministro André Mendonça, todos que estão aqui presentes no plenário virtual. Afirmo que o percurso que se avizinha é muito árduo e sinuoso, mas não nos permite adotar qualquer postura pessimista. Ao revés, juízes sem esperança não guardam a Constituição, a qual, no ano de 2022, nos conclama a uma luta renhida pela solidez das nossas instituições e do nosso regime democrático. Afinal, uma verdadeira bênção a essa luta, que leva o Brasil a um futuro de estabilidade institucional, legou-nos a lição de Gonçalves Dias em sua bela Canção do Tamoio. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Que Deus nos proteja. Declaro aberto o ano judiciário